Saudações. Quando nós pensamos na atividade empresarial de uma empresa, nós não podemos deixar de lembrar que uma empresa não vive isoladamente, né? Nós precisamos pensar o seguinte: a necessidade dessa empresa é pagar os seus funcionários, comprar e pagar a matéria-prima, transformar os seus produtos, né? Vender os seus produtos, transportar esses produtos. Para isso precisa de dinheiro. A pergunta que se faz é a seguinte: como é que ela obtém esse dinheiro? Quando nós, então, começamos a nos interrogar da onde vem o dinheiro para a atividade empresarial, nós entramos no tema da nossa aula de hoje: financiamento das atividades empresariais. Como é que nós vamos tentar abordar hoje essa aula de financiamento das atividades empresariais? Olha só, no primeiro momento, a gente vai tentar perceber que existe uma classificação. Veja que essa classificação, ela não é geral para todos os autores, para todos os cientistas de ciências sociais aplicadas. Alguns autores classificam as fontes de financiamento sendo duas, interna e externa, e pronto. Outros classificam em três. Nós aqui vamos aprender a maior parte da classificação, né? Ou seja, são 4 as classificações. Num segundo momento, nós vamos verificar o seguinte: como que essas classificações se desdobram, né? Como é que acontece a manifestação do capital próprio, como é que se manifesta o capital de terceiro, como que o Conselho Monetário Nacional pode beneficiar o financiamento das transações internas e externas da empresa, na medida em que, de novo, a empresa não vive isoladamente. Num primeiro momento, quando a gente pensa em financiamento de atividade empresarial, aparece uma primeira classificação dessas atividades. A primeira classificação é a classificação relacionada ao quê? À atividade da própria empresa. E a gente consegue ver isso através do balanço patrimonial. Quando eu penso em financiamento da atividade empresarial e olho o balanço patrimonial, eu já tenho a primeira classificação. Vladimir, como é que é isso? Como é que eu posso pensar em financiamento, né? A empresa conseguir dinheiro, só olhando o balanço patrimonial? Muito simples. Olha só como é que funciona. Se vocês observarem do lado direito do balanço, onde nós temos todas as obrigações, na verdade, aquelas obrigações são recursos, né? São fontes de dinheiro, de recursos, de financiamento que a empresa tem para poder alavancar suas atividades. Então, olha só, começando de cima para baixo, vocês estão vendo em tela. Lá, vamos só repassar inteiramente esse balanço. Nós temos lá o ativo circulante, do lado esquerdo, nós temos o ativo não circulante, onde nós temos os nossos investimentos de longo prazo, máquina, equipamento, etc. Nós temos do lado direito, aí que nos interessa. Nós temos lá o passivo circulante, então nós temos as obrigações de curto prazo. Só que, sob o ponto de vista contábil e financeiro, o passivo não circulante, ele também é o quê? Fonte de financiamento de curto prazo. É através dessas fontes que a empresa se alavanca. Através dos salários que ela tem que pagar. Então, são numerários que ela tem que manter em reserva. A curto prazo, então, são recursos de terceiros de curto prazo. Mas são contas a pagar, Vladimir. Como é que isso é financiamento e conta? Sim. Sob o ponto de vista contábil, esses recursos, matéria-prima a pagar, fornecedor, impostos, etc., na medida em que eu tenho que pagar isso, eu preciso ter dinheiro. E eu tenho que ter dinheiro em curto prazo. Então, são fontes de financiamento de curto prazo. Dentro dessa classificação, se elas são fontes de financiamento de curto prazo, já surge a pergunta: é de capital de terceiro ou é capital próprio? Sem dúvida alguma, é de capital de terceiro. Por quê? Porque não pertence esse dinheiro à empresa. Pertence esse dinheiro a quem? A terceiros. Ao empregador, ao empregado, pertence ao fornecedor da matéria-prima e por aí vai afora. Quando a gente desce um pouquinho mais, nós entramos lá no passivo não circulante. O passivo não circulante é aquele antigo exigível a longo prazo. Vocês estão lembrados? Antes, na classificação, quando mudou a lei? Então, aquele antigo exigível a longo prazo, hoje é passivo não circulante. É a mesma coisa, tá? Para mostrar o seguinte: é o capital de terceiros que a empresa tomou emprestado e agora tem que pagar. Só que agora é muito mais claro, né? A empresa vai num Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo, num BNDES, vai num BRDE, que é um Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e tal, e busca capital, e na forma de dinheiro, para comprar máquina, etc. Esse dinheiro é alocado aonde? Nessa conta, né? No passivo não circulante. É capital de terceiro? É. Por que ele está no PNC? Passivo não circulante, porque é capital de longo prazo. Então, ultrapassa o exercício que nós estamos trabalhando. Exemplo, nós estamos no ano de 2000,
eu vou pagar isso em 2005, né? Vai exaurir em 2005. Então, eu tenho um processo de amortização para 5 anos, 6 anos. Então, isso é a longo prazo. E a terceira rúbrica é a conta PL. Nessa conta PL, eu tenho o quê? O capital próprio. Lá eu tenho o quê? A capacidade de integralizar capital, eu posso distribuir esse capital na forma de dividendo, nós já vamos ver daqui a pouquinho, quando começarmos a abrir as outras classificações. Então, a primeira classificação, quando a gente pensa em fontes de financiamento para a empresa, nós temos essas três, olhando o balanço patrimonial que vocês estão vendo aí, as principais contas, as 5, né? Ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e a conta PL. Uma vez visto essa primeira classificação, vis-à-vis o balanço patrimonial, nós entramos numa segunda classificação. Vladimir, por que a gente vai, algumas vezes, percebendo aí que você vai se reportar ao balanço? Não há dúvida, todas as classificações que vêm na sequência, de alguma maneira, elas vão tocar o balanço patrimonial. Por isso que, quando a gente fala em classificação de fonte de financiamento, são classificações que vão abrindo, né? A gente vai esmiuçando essas classificações, essa classificação, em mais 3, só que elas vão se reportando ao balanço patrimonial. Dá uma olhada. Quando eu penso na segunda classificação, eu penso em fonte externa e de recursos próprios. Olha só, fonte externa de recursos próprios. Primeira coisa, quando eu falo em recurso próprio, eu estou falando em quê? Em conta PL. Olha só, eu estou me reportando aqui ao balanço patrimonial. Então, beleza, vamos lá. A primeira fonte externa de recurso próprio é a subscrição de capital. O que é a subscrição de capital? Primeira coisa, é capital próprio? É. E por que ela é externa? Porque os sócios, tanto vamos supor, eu e você que somos sócios de uma empresa, quando eu assino o capital, faço a minha declaração de R$10.000 de capital, estou assinando isso em ata, eu estou fazendo uma coisa chamada subscrição de capital. Eu e você. Então é a declaração no ato de uma ata do capital integralizado. Integralização de capital. Veja só agora. Veja, eu subscrevi o capital, declarei meu capital, agora vou integralizar. O que é integralizar? É transformar aquele papel em alguma coisa. Bens tangíveis ou intangíveis. Explica isso para mim, Vladimir. Simples. Bens tangíveis. Eu vou pegar aquele capital que eu tinha declarado lá, em primeiro lugar, vou integralizar ele na forma de quê? De máquina, equipamento, de caixa, banco, portanto, de fundos financeiros. Terceira forma, recebimento de ágio na emissão das ações. Veja, o que é o ágio? Muitas vezes a gente pensa, o agiota tem a questão pejorativa. Calma, não é nada disso. Quando a gente fala no universo financeiro em ações, existe uma palavra chamada ágio. O que é o ágio? Simplesmente é o quê? Eu vender as minhas ações com lucro. Como a gente está tratando de ação, no universo acionário, no universo empresarial e financeiro, normalmente não se fala, eu vendi a minha ação ou as minhas ações com lucro. A gente fala, eu vendi minhas ações com ágio. O que é o ágio? É o lucro. Tá? Então, vocês podem dizer o seguinte, que ágio é igual a lucro. Em termos financeiros é isso. Alienação de bônus de subscrição. E a capacidade de eu subscrever novas ações de capital. Olha só, tem que tomar um certo cuidado, porque as empresas de capital aberto, portanto as sociedades anônimas, primeiro as sociedades anônimas são as únicas que podem subscrever ações de capital, tá? Agora, para que isso aconteça, não é simplesmente, eu vou criar novas ações. Primeira coisa, eu tenho que ter uma corretora na outra ponta, né? Uma corretora autorizada por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional, eu tenho que ter um sistema financeiro nacional que autorize através de bolsa de valores, não é verdade? Através de políticas monetárias que autorize tudo isso para que eu possa emitir novas ações. Tá certo? Senão eu não posso subscrever.